A série que a gente tem estudado chama-se Diálogos que Curam. E eu estou muito feliz porque depois da gente chegar em 2 semanas estudamos primeiro Diálogos que Curam uma falsa religião. Estudamos o texto de João, quando Jesus dialoga com Nicodemos e Nicodemos sai dali curado, o mestre da lei. Ele sai com uma perspectiva diferente, de uma espiritualidade, não em volta do medo, mas uma espiritualidade em volta de Jesus. E isso muda tudo. Que tem a palavra de Deus como nosso guia. Conversei com vocês semana passada sobre um coração que precisava ser curado. Vocês lembram disso? Que eram 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam tão assustados com a situação que estava acontecendo em volta deles, que eles não conseguiram nem perceber a presença de Jesus. Corações adoecidos. E a gente conversou semana passada sobre alguns de nós que carregamos ao longo da nossa vida inteira corações adoecidos. Hoje eu queria conversar com vocês sobre diálogos que curam a nossa história. Diálogos que curam a história da gente. E eu estou usando aqui o capítulo 8 de um livro. O Thales me perguntou essa semana qual era o livro que você tinha citado. Eu falei, cara, ele chama-se Capital Moral, o poder da conexão de uma sociedade. Eu estou usando especialmente o capítulo 8, quando o Rolf Kuyper ele trabalha a ideia de relações dialógicas, relações de diálogo. E quando a gente observa Jesus, em muitas ocasiões, Jesus está curando a partir de diálogo. Jesus está curando a partir de conversas. Jesus está estabelecendo relações. E aqui o Rolf Kuyper vai elencar algo que eu tenho falado e vou falar durante essas 4 semanas. Eu vou falar sobre essas 3 propriedades de um diálogo. Por que isso, pastor? Porque vocês cresceram num ambiente que não é assim. A nossa sociedade não é aberta a diálogo. A gente tem tanta informação e a gente é tão autoritário que a gente quer ensinar para as pessoas como elas têm que viver. A gente acha que a gente tem resposta para os problemas de todo mundo. E a gente acha que a partir dos nossos dogmas de vida, a gente vai ensinar para todo mundo o jeito que as pessoas vivem. A gente tem resposta para todo mundo o tempo todo. Porque no final das contas, a gente é um monte de autoritário que acha que o mundo gira em torno da gente e a gente quer enfiar a goela abaixo de todo mundo, o que todo mundo tem que pensar, achando que todo mundo tem que viver do mesmo jeito que a gente. Só que a vida não é assim, gente. A vida não é assim. Por isso, relações de diálogo precisam ser estabelecidas em ambientes de amor. Só que eu não estou, e mais uma vez, eu não estou falando desse amor bobo do século XXI. Porque o amor do século XXI é um amor romântico. A gente não está falando disso. O amor do século XXI, ele tem uma frase e ainda citam Jesus em Mateus, capítulo 7, verso 1. Não julguem ninguém. E aí é como se amar significa que a gente precisa aceitar tudo que todo mundo faz o tempo todo. Gente, isso não é amor nem aqui nem na China. Por quê? Porque amar às vezes é repreender. Amar é dizer que está errado. Amar é dizer que esse negócio não está por aí. Amar é corrigir. Amar é disciplinar. Então essa história de que a gente é romântico, isso é romantismo russo do século XIX e século XX. Isso não tem nada a ver com amor bíblico. Diálogos acontecem em ambientes de alteridade. E eu tenho ensinado para vocês que alteridade é assim: Natan, está tudo bem com você? Eu preciso me preocupar com Natan. Sou eu viver de maneira preocupada. Não preocupado com o seu boleto do cartão de crédito, porque você já gastou demais. E aí você vai pagar o mínimo. Não é com isso que eu estou falando. Eu estou falando viver de maneira preocupada com o outro. Eu preciso me preocupar. O Denzel e a Luísa vão casar daqui a um mês, está tudo bem? Como é que vai ser a família deles? Será que o Marcelo, está tudo bem com o Marcelo? Marcelo tem feito um trabalho com casas de abrigo, de casas de dependentes químicos. Marcelo, aquele pessoal da casa de dependente químico está precisando de alguma coisa, como é que eu posso servir aquela gente?
Será que a Danise está com problema com o marido dela? Será que o Heitor, que acabou de entrar na faculdade, ele está tudo bem com ele? Será que está tudo bem com a Ana? Ana, como está a fisioterapia? Será que está tudo legal? Sabe? Isso é viver de maneira preocupada. É isso que a Bíblia está chamando de amor. Não é aceitar tudo que todo mundo faz, mas é saber assim, eu estou preocupado com o Rodrigo? Será que está tudo bem com o Kleber? Está tudo legal com a Carol? O Thales está bem? Está tudo bem com a Ruama? Como é que estão as coisas? Viver de maneira preocupada. E percebam, vocês vivem numa sociedade completamente egoísta. E vocês vão se preocupar só com vocês. Quando vocês se preocupam só com vocês, não existe diálogo. Porque existe uma cultura de egoísmo. Diálogo acontece em lugares de alteridade. Viver de maneira preocupada com o outro. Segundo, diálogos só acontecem em ambientes de humildade. E a nossa sociedade não sabe o que é isso. Vocês já pararam para olhar Jesus? Jesus é Deus. Aí Jesus tem que parar e ouvir o Pedro. Jesus tem que parar. Olha a paciência de Jesus. Jesus tem que parar e ouvir João. Jesus tem que parar e ouvir a mulher do fluxo de sangue. Ele é Deus, ele já sabe de tudo. Por que é que ele está ouvindo essas pessoas? Porque Jesus não é arrogante, ele é humilde. Jesus está disposto a dividir a vida com aquelas pessoas. A gente está muito pronto a ensinar todo mundo. Só que a gente tem que estar disposto a aprender. Eu não posso aprender com a Marta, por que não? Marta tem tanta coisa para me ensinar. Eu não posso aprender com a Dani, por que não? Eu não posso aprender com o Ricardo, por que não? Jennifer não tem nada para me ensinar. Só eu tenho que ensinar as pessoas. Eu não posso sentar. As minhas filhas, uma tem 12 e a outra tem 14. Será que eu sou tão arrogante de achar que eu não posso, na minha convivência com as minhas filhas, aprender com elas? Isso vai diminuir a minha autoridade? Não, gente. Mas não somos só egoístas, somos arrogantes, prontos para falar e tardios em ouvir. Só tem diálogo quando você está disposto não só a se preocupar com o outro, mas ser humilde para aprender. E aí, o terceiro elemento de um bom diálogo não é só humildade, não é só amor, é fé na transformação das pessoas. As pessoas podem mudar, gente. Vocês não são os mesmos. Bobo é quem depois de 20 anos diz assim, eu sempre fui assim. É uma pena. Você deveria ser bem melhor, meu filho. Você deveria ter crescido e amadurecido muito mais. Talvez esteja faltando um pouco de humildade. Talvez esteja faltando um pouco de alteridade. O Cortella tem um livrinho muito interessante chamado Não Nascemos Prontos. O Mário Sérgio Cortella é um desses caras que vocês veem e ouvem muito aí, nesses shorts do Instagram de vocês. E a ideia é essa, não nascemos prontos. Porque você vai vivendo. E bobo é quem não aproveita a vida dos outros para aprender. Quem não aproveita o encontro com os outros para aprender. Vocês não nasceram prontos. E aí eu cito um outro livro do Cortella que você pode ler, que é muito bonitinho, e eu falo assim, leiam Cortella sempre em dezembro, porque vai te dar um gás para viver o início do ano, é uma ajudinha muito boa. Ele escreve assim, cara, não espere pelo epitáfio. Não espera para você mudar quando você tiver já a 7 palmos, meu filho. Quando você estiver precisando já ligar para a paz eterna, para o pessoal vir buscar você, aí é a hora que você vai querer mudar, meu filho? Não espera pelo epitáfio. Epitáfio é aquele negócio que se coloca quando você morreu. Tá? Vai ter um desses para você um dia, fique tranquilo. Não espera o epitáfio para você mudar, meu querido. É antes. Diálogo serve para isso. E Jesus está fazendo isso o tempo todo. E hoje a gente quer conversar sobre Jesus dialogando com os seus discípulos, especialmente com Pedro, e como Jesus vai transformar a história do Pedro.
Vamos dar uma olhada nisso, porque a gente não gosta, João capítulo 21, a gente não gosta de diálogo, gente. Porque normalmente quando você vai conversar com as pessoas, e você consegue, quer ver? Cheguei aqui hoje e falei assim, Rodrigo, tudo bem? O que o Rodrigo vai falar comigo? Tudo. Não é assim? Agora, se eu conseguir romper o tudo com ele, e a gente conversar um pouquinho mais, na primeira meia hora, daqui a pouco, a gente vai começar a ver as fragilidades do Rodrigo. E se eu conviver com ele, a gente vai começar a ver as dificuldades dele. E, gente, ninguém aqui gosta de mostrar fraqueza para ninguém. Ninguém gosta de assumir defeito. Ninguém gosta de assumir erro. Então, a gente não vai querer isso. Só que quando a gente não quer essas coisas, a gente deixa de ser curado. Esse que é o problema. Agora, deem uma olhada, por favor, em João no capítulo 21, que a gente vai olhar a história de um cara que vai ser mudada por causa de um diálogo. Porque a sua vida nada mais é do que esse aglomerado de ações que você faz e que fazem com você ao longo da sua história. Alguns de nós estão em momentos de vida diferentes, mas vidas que precisam ser curadas são vidas em que o potencial que Deus tem para trabalhar na sua vida é tão grande, só que são vidas paralisadas. São vidas em que o potencial que Deus colocou em você, com seus dons, talentos, nos lugares em que você está, você não consegue enxergar isso. E olha o que está acontecendo, nós vamos do verso 1 até o 17 desse texto, de João capítulo 21. O último evangelho, João capítulo 21, a partir do primeiro versículo. O texto bíblico diz: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar da Galileia, do mar de Tiberíades. Foi assim, verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, chamado Dídimo, Dídimo significa gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, dois outros discípulos. Pedro diz: vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com vocês. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E o texto bíblico continua. Os discípulos vieram no barco arrastando as redes cheias de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Verso 10. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que eles? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus:
cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez, ele lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Vamos orar? Pai, a gente está diante de um grande diálogo, de uma grande conversa, que esse que está à sua direita, o Senhor Jesus, teve com um dos nossos irmãos, o Pedro. Do mesmo jeito que o Senhor curou a história do Pedro, eu queria pedir que o Senhor curasse a nossa história hoje. Eu queria pedir que o Senhor abrisse os céus e derramasse das bênçãos do Senhor, da iluminação que vem do seu Espírito, para a gente discernir Tua Palavra, para a gente conseguir compreender as grandezas de Jesus, da Palavra do Senhor, para a gente ser guiado pelo Senhor, para a gente viver os Seus propósitos e a gente viver como discípulos. Enquanto a gente está aqui, Senhor, abre os céus para que a iluminação do Seu Espírito venha sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, esse é um texto que está logo depois da ressurreição de Jesus. Como vocês observaram, é a terceira vez que Jesus aparece. Jesus vai aparecer para Madalena, lá no Santo Sepulcro. Depois, ele vai aparecer para aqueles discípulos no caminho de Emaús. E quando eles voltam, depois da ressurreição de Jesus, enquanto eles estão conversando em Lucas, no capítulo 24, Jesus aparece. Apareceu a segunda vez. Agora vai ser a terceira vez. O que é interessante desse texto? Que eles estão no mar da Galileia. Jesus morreu em qual cidade? Escola bíblica? Jerusalém. Não precisa ficar com medo, não. Jesus morreu em Jerusalém. E Jesus disse para os discípulos o que Jesus falou para Maria Madalena. Fala com o Pedro e fala com os outros para ir para onde? Para Galileia, que eu vou encontrar com eles lá. Ok? O texto bíblico diz que eles estão em Jerusalém? Não. Eles estão em qual lugar? Na Galileia. Cadê Jesus? Jesus não vem, Jesus não chega. Pedro toma a seguinte decisão. O que Pedro falou? Mas agora nós temos um problema. Porque Pedro poderia ter ligado para o iFood da época e falado: pessoal, manda um podrão para mim, por favor. Podia? Claro. Pedro podia falar: 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com... Não foi isso que ele fez. Porque o problema do Pedro não é fome. Não é fome. Pedro vai aparecer em Lucas no capítulo 5. E em Lucas no capítulo 5 tem uma praia. E Pedro, já um pouco mais velho, ele é sócio do pai de João e Tiago, Zebedeu. E ele tem um irmão chamado Tiago. Eles têm uma pequena peixaria que funciona naquele ambiente. E aí eles estão voltando depois de uma noite inteira sem pescar nada. Jesus, que está andando na praia com uma turma perto dele, diz assim: ô Simão, Jesus nunca tinha visto Pedro, mas já sabia o nome dele. Ô Simão, traz seu barco aqui. Aí eles botam o barco perto da praia, Jesus sobe no barco e começa a falar com uma grande multidão em Lucas no capítulo 5. Daí, Jesus termina o discurso e fala assim: ei meninos, vocês pegaram alguma coisa aí? Eles falaram: que rapaz, mas hoje não está para peixe. Mas por quê? Ficou uma noite toda, pegamos nada, um trem ruim, rapaz. Jesus falou: gente, vai aqui, ó, nessa direção. Quando vocês chegarem lá, joga do lado direito do barco. E aí os caras estão assim, nascido e criado nesse negócio. Esse cara não sabe do que está falando.
Vou lá, jogamos a noite toda, não tinha uma piaba. Eu vou fazer lá embaixo agora, cara. Vou pegar nada. Mas o Pedro faz uma declaração de fé. Ele falou bem assim: vou confiar em você, cara. Gente, bora, vamos entrar no barco aí. Aí eles entram, vão um pouco para frente, e lá em Lucas capítulo 5, eles jogam a rede do lado direito do barco, os caras pegam muito peixe. Muito peixe. Eles ficam tão assustados que quando eles voltam, Pedro diz assim: cara, sai de perto de mim. Você é Deus, velho. Não fica perto de mim não, cara. O negócio é assustador. Eles ficam assustados com isso. E é a primeira vez que Jesus vai fazer esse milagre assim perto deles, e eles vão começar a seguir a Jesus. Porque ali, Jesus fez qual convite para Pedro? Você, a partir de agora, não vai pescar mais peixe. Você vai ser pescador de homem. E a jornada começa. Só que agora, o que Pedro falou mesmo? Vou ligar para o iFood? Vou pegar o aplicativo? Pedro disse: vou abandonar a pesca de homens. Está na hora de voltar para as redes. Essa é a expressão grega aqui. Vou pescar significa que ele coloca as vestes de pescador. Ele não tirou a capa. Pedro abandonou a missão. Pedro abandonou o chamado de ser pescador de homens. É isso que esse texto está querendo mostrar para você. O chamado que ele tinha aceitado em Lucas capítulo 5, para ele acabou. A história da vida do Pedro não faz mais sentido. Mas por quê? Porque você precisa se lembrar ao longo da história do Pedro. E a história dele é uma história muito interessante. Ele nunca espera ninguém falar, ele é hiperativo. Pedro devia ter TDAH. Eu acho que ele tinha laudo. A UPA de Cafarnaum, sabe, deve ter dado para o Pedro o laudo, assim. O psiquiatra de Cafarnaum deve ter falado: esse tem TOD. Ou falou: não, esse precisa tomar umas Ritalina logo cedo. Eles devem ter feito isso, porque ele nunca espera ninguém falar. Por exemplo, acontece qualquer coisa, o Pedro já fala logo. E ele é capaz de, em Mateus capítulo 16, por exemplo, Jesus chega e fala bem assim: quem os homens dizem que eu sou? Aí o pessoal começa a falar bem assim: o pessoal está dizendo aí que você é a reencarnação de Elias. O pessoal está falando aí que você é um dos profetas. Aí Jesus diz assim: mas e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Aí levanta a voz do hiperativo, que é aquele menino que nunca espera ninguém. Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus já sabe que Pedro tem um probleminha no coração. Aí Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Senhor, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Porque não foi você, Zé, que está revelando esse negócio. Não foi carne nem sangue, mas foi o Senhor que revelou esse negócio. E aí Jesus diz: e eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E a pedra ali não é o Pedro, tá, gente? Porque a palavra Pedro, Petra, significa pedregulho, pedrinha. Não tem quando você pega uma brita. Pedro significa brita. Jesus não edificou a igreja dele em cima de uma brita. Jesus edificou a igreja dele em cima dele mesmo. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: não é sobre essa pedra que eu edifico a minha igreja. Se Jesus tivesse usado essa expressão, essa, pronome demonstrativo, ele estaria apontando para o Pedro e dizendo: a igreja é edificada em cima de você, mas Jesus disse: é sobre esta pedra, eu. Porque não é nem a declaração. E Pedro, na epístola dele, vai dizer que a igreja é formada em cima de uma pedra angular. Lá na versão de vocês vai estar pedra de esquina. Porque é Cristo que é o fundador da igreja, e não o Papa, ou Pedro, ou qualquer outra pessoa. Só que ele é o mesmo cara que quando Jesus diz assim: gente, eu vou morrer. Aí o Pedro diz: Senhor, o senhor está falando um negócio desse? Mas que papo suicida. O senhor está falando que vai morrer?
O senhor não viu o Novembro Amarelo, não, senhor? Você fazer um negócio desse, o senhor vai se matar? Não faz isso, não. Jesus olha para o Pedro e diz assim, arreda Satanás. Porque ele é o mesmo cara que consegue ter um discernimento tão grande, mas consegue em alguns momentos ser a boca do diabo. Pedro não está endemoniado não, tá? Por favor. Mas em muitas ocasiões, se vocês não vigiarem, vocês são instrumentos do mal. Que foi o caso do Pedro. Tem um momento que, em Mateus capítulo 17, eles estão discutindo assim, hein, quem é o maior aqui da gente, desse negócio aqui? Quem é o maior entre nós? Jesus olha para esses caras e diz assim, pessoal, vocês vão me abandonar, eu vou ser entregue, vocês não vão ficar perto de mim. O que o Pedro fala? Senhor, de maneira nenhuma. Todo mundo vai te abandonar, mas eu? Vocês já viram os caras que julgam o filho dos outros? É meio que Pedro assim. Tipo, eu falo bem assim, nossa, isso está acontecendo com o filho de Natan. Filho meu não faz isso não. Não é assim que a gente fala? Rapaz, isso acontece aí na sua casa. Na minha casa, isso... Vocês nunca falaram isso, né? Eu sei, vocês são muito santos. E normalmente quem fala isso sempre se lasca, não é assim? Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus foi preso, cadê o Pedro? Jesus foi crucificado, cadê o Pedro? Jesus foi morto, cadê o Pedro? Precisou de 2 caras do Sinédrio, Nicodemos e José de Arimateia, tirar Jesus da cruz, que o Pedro vazou no capinado, irmão. Você acha que o Pedro ia ficar ali morrendo de medo? Porque peixe morre pela boca, cara. Cuidado com o que você fala. Pedro vai, ele não fica. Não fica. Agora, Jesus ressuscitou e ele olhou para Maria Madalena e falou o quê? Avisem para Pedro. Por quê? Porque quando Jesus está preso, Pedro tentou seguir ele. Só que ele ficou perto de uma fogueira. E enquanto isso, Jesus tinha falado que antes do galo cantar 3 vezes o Pedro ia negar ele. Pedro falou, não, o senhor não sabe o que o senhor está falando, o senhor não conhece Pedrão aqui. Pedrão é outro patamar, rapaz, o povo aí pode afinar, eu não. O pessoal falou bem assim, mas você fala como ele, hein? Pedro começa no texto grego a xingar, praguejar. Você imagina esses palavrões assim, você está ficando doido, eu nunca vi esse Galileu. Mas você fala igual o Galileu. Ele disse, eu? Falar igual esse cara? Nunca que eu falei igual esse cara. Você está doido? Aí aparece mais um e fala, eu acho que eu vi você com ele semana passada. Aí Pedro diz assim, você não sabe o que você está falando, rapaz? Eu nunca vi esse cara. Aí o Evangelho de João diz que os olhos de Jesus se encontraram com os olhos de Pedro. E aí? Chorou amargamente, porque o galo canta e o Pedro vai embora. A minha tristeza é porque muitas vezes eu sou Pedro. E eu acho que você também. E isso é triste. Porque o que Pedro está fazendo nesse texto é desistindo da vida. Pedro desistiu da missão. Pedro desistiu daquilo que ia dar sentido para a vida dele. E eu sei que com você e comigo também é assim. Porque em muitas ocasiões a gente desiste da história da gente porque cansa. Ô gente, viver cansa ou não cansa? Fala sério. Cansa. Cansa lutar contra o pecado ou não cansa? Cansa. Cansa. 10 anos, 20 anos, aquelas mesmas afeições no coração, cansa. Cansa ver que a gente às vezes comete os mesmos erros que a gente cometia lá atrás e não consegue mudar. Cansa. É ruim. Gente, de vez em quando cansa ou não cansa ficar casado? Fala a verdade. Cansa. É difícil. Porque casar é você morrer para você mesmo para viver para outra pessoa. 1 Coríntios capítulo 7. Cansa. Cansa ou não cansa? Amanhã de manhã tem que acordar às 6 horas da manhã para ir trabalhar.
Porque daqui a pouco vocês vão fazer aquela velha pergunta. Qual é? E se eu não for? Será que vai acontecer alguma coisa? Cansa. Claro que cansa. Você ter alguém doente na família, cansa. Você ter que lidar com um monte de dificuldade, cansa. É cansativo. Lidar com conflitos fora da gente, cansa. Mas não só cansa. Porque tem um outro estágio aqui. O pior estágio é o estágio da desesperança. É o estágio da decepção. Pedro aqui está vivendo uma decepção muito grande. E ao longo da sua vida você pode se decepcionar primeiro com pessoas. Você pode se decepcionar com pessoas. Gente que está à sua volta, que você depositou confiança, e aí aconteceu alguma coisa, e você é o tipo de gente que passa ano, entra ano, passa uma década, e você não consegue confiar em mais ninguém. Simplesmente você não confia. Você chegou ao ponto do pessimismo, você não confia em pessoas. Sabe? A amargura é tão grande, você diz assim, eu não confio em ninguém. Por quê? Porque você já se decepcionou tanto com tanta gente que você diz, cara, então, eu não confio. Para mim, não dá. Mas alguns de nós nos decepcionamos com Deus. É ou não é? Ao longo da história, a gente tem olhado isso. Na maioria das vezes, a gente se decepciona com Deus porque temos uma impressão errada de quem Deus é. E aí a gente, com essa impressão errada, por exemplo, eu queria passar no concurso público, o cara não passou e a culpa é de quem no final? Deus. O cara queria determinada coisa na vida dele, aí não aconteceu, a culpa é de Deus. E quando acontece alguma coisa ruim, o que é que você fala? Por que Deus deixou? Não podia, mas Deus não podia ter deixado isso acontecer. Morreu alguém que você gostava muito, alguém que você gosta muito está doente, você orou pela cura de alguém, essa pessoa não foi curada, e aí quem é o culpado no final? Deus. Ao longo da nossa história, a gente sofreu abuso, a gente sofreu violência, a gente sofreu isso, aquilo outro. Aí a gente sempre vai olhar para dentro da gente e falar bem assim, quem é o culpado disso? Você sempre vai dizer, por que Deus deixou? Como se Deus fosse o responsável por esse tipo de coisa. Mas isso é normal. E aí a gente se decepciona com Deus. Alguns de vocês que viveram experiências muito ruins com algum tipo de segmento religioso, e aí você sempre vai falar meio assim, eu estou dando uma chance hoje aqui na igreja, mas, cara, não dá, porque igreja é tudo igual, essas pessoas são todas iguais, esse Deus, fala sério, cara, a gente se decepciona com Deus. Agora, pessoal, o pior tipo de decepção é a decepção com você mesmo. E essa é a decepção que Pedro tem. Você já ficou decepcionado com você mesmo? Você já cometeu os mesmos erros várias vezes? Você já vacilou várias vezes com as mesmas pessoas? A ponto de você dizer assim, caramba, cara, eu não consigo ter força para mudar. Você já imaginou ter, por exemplo, que tomar determinadas atitudes, mas você simplesmente não consegue tomá-las, você já desistiu da vida. E por que você desistiu da vida? Você disse, cara, para mim não dá, não vai, não muda. Eu não consigo mais. Decepcionado com você mesmo. Decepcionado com as atitudes que você tinha que tomar, mas você foi omisso. Ou quando você tomou, você errou. Tentou fazer isso, aquilo outro. Tentou negócio, tentou a família, tentou a educação de filho. Olhou e falou assim, você quer saber? Cara, não dá. Aí você se decepciona com você mesmo. Já viveu essa coisa? Isso aí? Isso acontece demais, cara. Porque são histórias que precisam ser mudadas. Histórias que precisam ser transformadas, vidas que precisam ser mudadas e transformadas. Porque existe solução. Jesus vai ao encontro desses caras. E aí eu queria conversar com vocês sobre 4 afirmações que são feitas nesse texto, que vão fazer com que a história, não só do Pedro, mas deles, inclusive a minha e a sua, podem ser mudadas, através de um bom diálogo. Sabe qual é a primeira afirmação e que está no verso 3? Olha o verso 3 comigo, por favor. O texto bíblico diz para mim e para você o seguinte, eu vou pescar. Você pode dizer assim, tá pastor, mas o que significa eu vou pescar? Anote esse troço aí. Desistir, às vezes, é uma opção. É ou não é? Desistir às vezes é uma opção. Eu sei
e a gente às vezes é meio estoico. Os estoicos eram uma corrente filosófica grega e depois romana, que dizia que você tem que aguentar o sofrimento, e eu acho também que você tem que ter, mas às vezes a gente pensa em desistir. Lembre-se quando eu falei com vocês, por que eu trouxe essa série? Eu trouxe essa série porque ao longo do tempo, eu percebi que uma caixa de supermercado que cortava muito o braço, nem me dava bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Por que essa dor toda dentro do coração? Por que 3 pessoas em média pulam da terceira ponte por semana? Só que você não vai saber porque ninguém vai falar, a mídia não diz isso. Mas em média, 3 pessoas pulam da terceira ponte por semana. Por que elas fazem isso? Porque desistir às vezes é uma opção. Para a nossa condição humana, desistir é uma opção. Eu não estou dizendo que está certo. Eu só estou dizendo que para a gente, desistir é às vezes uma opção. Alguns de vocês já desistiram de carreiras. Alguns de vocês pensam em desistir de casamento. Alguns de vocês desistiram de relacionamentos com pessoas. Porque foi tamanho o problema que você diz assim, fulano que fique para lá e eu que fique para cá. Fulano que fique do lado de lá dele e eu que fique aqui. Desistir às vezes é uma opção, porque é mais fácil. E quando eu estou dizendo mais fácil, é porque é menos dolorido desistir. E isso às vezes é uma opção. Olha o Pedro. Ele não consegue lidar com a situação de que ele não conseguiu manter a palavra. Ele errou. Pedro errou. Pedro falhou. E é isso que acontece com a gente. Porque em muitas ocasiões na nossa vida, desistir é uma opção porque a gente cansa, porque a gente perde a esperança. E aqui que vem o centro. Você quer desistir porque você não tem o controle da vida. E isso dói. Vocês não têm o controle da vida. Vocês não sabem aonde vocês estarão amanhã e se estarão. A vida não está dentro do controle de vocês, nem no meu. E isso é assustador. Decepção, gente, é terrível. Só que o que o texto bíblico vai dizer para a gente sempre? Deixa eu fazer 2 aplicações com vocês. Primeiro, você não precisa ficar com medo de querer desistir. Querer desistir não é pecado. Querer desistir não é pecado. Pensar em desistir não é pecado. Ter medo não é pecado. Ficar assombrado não é pecado. Só que qual é o problema? Colocaram uma visão de cristianismo não humana para nós. Assuma logo que você é limitado. Assuma logo que você não é um super-homem. Assuma que você tem fragilidades. Qual é o problema? Enquanto estamos aqui, isso aqui é um baile de máscara, irmão. Vocês vivem no mundo do Instagram, em que ninguém é infeliz lá. No Instagram só tem foto de mulher sensualizando, só tem foto de você sorrindo, só tem vídeo de você contando piada, porque você não coloca na rede social os momentos em que você está com conflito, você está em crise. E aí me parece que no mundo ninguém sofre, que ninguém é inseguro, que ninguém tem dificuldade e que ninguém falha. Que mundo é esse? Esse mundo não existe. A primeira aplicação que precisa ser feita para o nosso tempo, nesse mundo de baile de máscara que a gente vive, em que você precisa ficar sinalizando virtude o tempo todo para as pessoas. Cara, pessoas erram, pessoas falham. Eu falho com a minha esposa falha comigo. Eu erro com os meus filhos. Quem disse que pai não erra? Quem disse que pai não erra? O pai que nunca pediu perdão para o filho por ter corrigido ele de uma maneira errada, ele viveu uma paternidade errada. Pais, trabalho ou não fez? Fala para mim que não fez. Quando você tem problema dentro de casa, você estava onde?
Você falou, meu irmão, eu vou passar aqui e bater um papo com a galera, que eu vou chegar em casa, a mulher já está dormindo, é melhor. Você ia encontrar Jesus? Aí, olha só. Parem de ler a Bíblia como uma ideia. Vocês precisam olhar a Bíblia como um texto real. Aquilo é uma história. Fala para mim, o que passou na cabeça de Pedro enquanto ele saía de Jerusalém até a Galiléia? Adolescentes, jovens, quando vocês aprontaram, aí o pai de vocês mandou uma mensagem assim: te espero em casa. Esquece os adolescentes. 4 horas da tarde, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Seu chefe vai mandar assim: passe no RH amanhã. Tem um monte que vai chegar aqui à noite, pastor, impõe as mãos na minha cabeça, pastor, por favor. O cartão de crédito vai vencer, pastor. Não posso ser mandado embora, o seguro-desemprego é menor, assinar minha carteira, eu recebo comissão, pastor, não faz um negócio desse. Não é assim? O que passou na cabeça desse cara? Gente, eu vou falar para você, eu não sei se eu ia, cara. Eu sei que vocês são mais crentes que eu, mas eu não sei se eu ia. Tamanha vergonha, cara. É vergonhoso ou não é? Quando você errou com as pessoas, como é que foi olhar nos olhos dela depois? O que o Pedro fala? Chega, não quero mais. Para mim não dá, por quê? Porque esse é o primeiro passo, porque ele está entendendo o seguinte: eu não sou esse cara, você não é super-homem, meu filho. Você não é super-homem, eu não estou mandando você ser macho desconstruído. Eu estou dizendo o seguinte: você tem que reconhecer a sua finitude. Você tem que entender que você é falho, que você é limitado. Porque a segunda aplicação aqui é o seguinte: quem te sustenta é o Senhor. Quando a gente esquece disso, vocês só foram salvos por causa da obra de Jesus na vida de vocês. Sem o sustento do Senhor nós não somos nada, mas a nossa arrogância precisa ser quebrada. E é por isso que desistir às vezes é uma opção. Talvez não deveria, mas é. Porque é inerente à condição humana, é inerente ao que nós somos. Então preste atenção, para ter uma história curada, você precisa reconhecer isso. Reconhecer a sua limitação, mas reconhecer sua dependência do Senhor. Segundo, se por um lado, às vezes, desistir é uma opção que nós temos, pessoal, por favor, chamar para perto é uma ação de Jesus. Olha o verso 4. Chamar para perto é uma ação de Jesus. Ao amanhecer, quem está na praia depois que eles desistiram? Porque Pedro é líder, cara. Os outros olharam quando ele diz assim: vou desistir. O que os outros falaram? Bora, estamos juntos, porque é engraçado, né? A gente tem uma capacidade de levar os outros para o mal. Para o bem a gente não leva ninguém, não. Agora, para aprontar, bicho, nós somos mestre, né? O verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ô, gente, o oftalmologista dos caras não estava em dia. A noite toda acordado, pegaram nada. Raiando o dia, Jesus estava a mais ou menos 100 metros de distância. Daqui lá no final tem quantos metros, mais ou menos? Quantos metros tem aqui? Daqui lá, quem é bom aí nesse negócio? Quantos metros? Quantos? 22? Padrão de lote é 22. Imagina que às vezes a gente fala assim: como é que esses caras não reconheceram Jesus? Imagina que você está aqui, o Laércio eu já consigo ver bem. Mas se 22, quadriplica essa distância. 22, 22, 22, vocês são bons de matemática, pega a calculadora no celular. Depois de uma noite toda acordado, sem ver nada, sem pegar nada, os caras já estão aborrecidos. Não conseguem enxergar 100 metros de distância. Luz da manhã vindo, o sol raiando. Eles estão olhando, falando: quem é aquele lá? Ele aparece na praia. Aí, ele lhes perguntou, tem que falar um pouco mais alto assim: filhos, vocês conseguiram pegar alguma coisa? Isso aí já te chamou alguma atenção? Quando eu estava estudando esse texto,
Quando você está aborrecido com alguém, como é que você chama essa pessoa? Fala a verdade. Quando você está aborrecido com alguém, miserável é o mínimo que você chama ele. Porque a 25ª geração dele já foi desconjurada no seu coração. Você sabe disso. Olha Jesus se aproximando. Filhos. Filhos. Jesus consegue chamar aqueles que o decepcionaram de filhos. Jesus consegue chamar aqueles que abandonaram ele de filhos. Porque aqui tem uma história que vai começar a ser curada. Vocês pegaram alguma coisa aí? Aí os caras olham e falam, quem é aquele lá? Aí o texto diz que eles responderam que não. Os caras gritam, talvez o João grita, não pegamos nada não, maré está ruim. Verso 6, Jesus grita assim, lancem a rede do lado direito do barco. Eles meio sem entender, lancem a rede do lado direito do barco. Vocês já imaginaram que algum começa a falar bem assim, a gente já ouviu isso em alguma vez, mas eles ainda não sabem quando foi. Eles não tinham lido Lucas capítulo 5 ainda. Cara, eles lançaram a rede. E quando eles lançaram a rede, imagina o cara lançando a rede assim. Aí, devia ter um Tomé atrás falando assim, eu não sei nem por que vocês estão fazendo isso. É ou não é assim? Você fala, gente, vamos lá, o cara está mandando fazer, eles não sabem quem é. Aí tem um que fala assim, já fizemos esse troço a noite toda, para com isso, cara. Um dia não funciona. Você não sabe que não funciona? Porque sempre tem um mal-humorado perto que nada tá bom pro cara. Aí o André, sei lá, falou bem assim, gente, eu acho que agarrou lá no fundo. Por que eles não estão acreditando que tem peixe? Me ajuda a puxar aqui. Cara, os caras começam a puxar aquele negócio e começa a aparecer mais de 100 peixes no negócio. Olha que coisa louca. Aí, quando o peixe vem, eles vão lembrar lá de trás, verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Se você é Pedro, o que é que você faz? Não, eu estou sendo honesto. Você é Pedro, você negou o cara, você veio andando, pensando, eu vou, não vou. Você acabou de desistir do que ele tinha te chamado para você virar pescador de homem. Aí você falou, eu vou desistir, eu vou voltar a pescar é peixe. Aí o João fala assim, é o Senhor. O que você faz? Eu pegava o barco e eu remava para longe. Você eu não sei. Cara, não dá, é muito... E ele ainda veio encontrar a gente, meu irmão. Mas vocês são mais santos do que eu sei. Vocês brigam com as pessoas e nunca evitam elas, né? Vocês brigam com as pessoas e vocês sempre vão de encontro. Claro que não. Mas o Pedro está começando a entender alguma coisa aqui. Ele pula no mar. E ele vai... E, gente, nadar 100 metros... Vai, bobo. Vai. Quando está aqui, você dá um pulinho ali na Praia da Costa e nada 100 metros. Quando der os primeiros 10, você já cansou. Pedro acha que ele está nos 100 metros raso na Olimpíada e Pedro começa a bater o braço e vai. E os caras botam os negócios dentro, eles pegam os remos e vão chegando. Pedro chegou na praia, saiu. Pedro olhou para Jesus, cara. E agora? O que faz? Já pararam para notar isso? O que Jesus vai fazer com esses caras? Jesus vai olhar e falar assim, gente, vocês estão com fome? Vocês estão com fome? Os caras assustados. Vocês querem comer alguma coisa? Traz um peixe aí. E o que tem na praia? Uma fogueira? Pão quente para eles comerem? Tem água para beber? E vamos comer junto? Você consegue comer com quem vacilou com você mesmo? Você consegue tomar um caldo de cana e comer um pastel na feira
com um vacilão na sua vida. Você consegue fazer isso? Jesus é mestre em trazer a gente de volta para Ele. E não é trazer de qualquer jeito. É porque quando eles chegaram, já tem uma brasa. Porque Jesus se preparou para recebê-los. Tem pão quentinho. Tem água quente, tem água fresca para beber. E Jesus já providenciou inclusive o peixe. Sabe o que você aprende aqui? Você pensa em desistir. Você não confia em você mesmo. Você desistiu de Deus. Você desistiu da própria vida. Você não acredita mais em você. Você não acredita em pessoas perto de você. Mas Jesus ainda acredita na gente. Jesus ainda acredita que pode ter uma mudança na gente. Aí tem uns calvinistas de meia tigela que falam assim, como é que o pastor fala que Jesus acredita em você? Não acredita não. Você é um ser completamente passivo, né? Lê as institutas, depois você conversa comigo. Jesus sabe que pode ter mudança. Jesus sabe que pode ter transformação. Então, olha só. Você pode estar decepcionado com você. Você pode estar decepcionado com pessoas. Você pode estar decepcionado com Deus. Você pode não estar acreditando de tudo que está acontecendo. E você pode acreditar até que você não pode chegar perto de Deus novamente. Que não tem perdão. Que não tem reconciliação. Pode parar. Você sempre vai poder recomeçar. Jesus sempre vai trazer você para perto de você, dele. Terceira afirmação, para que a sua história seja mudada. Olha dos versos até o verso 17, como isso é bonito. Verso 10. Traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse, venham comer, gente. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitou dos mortos. Olha o verso 15. Depois que eles comeram, depois que eles fizeram uma refeição, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Porque Pedro disse que ainda que os outros negassem, ele não negaria Jesus. E Jesus está perguntando, e aí Pedro, como é? Depois deles comerem, não tem nada mais afetivo do que uma refeição, não tem nada mais afetivo do que uma mesa posta, é sinal que você está recebendo pessoas. Pedro, a gente conversou alguns meses atrás e você falou que você ia comigo até o final. Deixa eu te perguntar, você me ama? Mais do que esses aqui? Pedro diz, Senhor, eu te amo. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. E deu por aí, né? Não. Jesus vai perguntar de novo, Pedro, você me ama? Ele diz, Senhor, eu te amo. Então cuida dos meus cordeiros. E pela terceira vez, Jesus vai perguntar, Pedro, você me ama? Pedro fica triste. E Pedro diz, mestre, o senhor sabe que eu amo o senhor. Aí ele diz, apacenta as minhas ovelhas. O problema é que, na língua portuguesa, é muito difícil da gente entender esse texto. E quando ele vai ser escrito na língua grega, ele ajuda a gente muito. Porque os gregos usavam palavras distintas para falar de amores distintos. Então, se eu falar assim, eu amo o Rodrigo, automaticamente eu estou dizendo, esse cara é meu amigo, e eu amo ele de uma maneira incrível. Isso é o que os gregos chamavam de amor-filia. Da onde vem essa palavra Filadélfia, que é um amor de amizade. Mas, por exemplo, o Rodrigo fala assim, eu amo a Carol. E esse é um amor de homem e mulher. É um amor eros. É esse amor erótico. É um amor que tem paixão inclusa. Então, se o Rodrigo falar assim, eu amo a Carol, é porque ela é
esposa dele. Agora, se eu chegar para vocês e falar bem assim, eu amo a Deus, eu sempre usaria, se fosse um grego, eu usaria a expressão agapau, e eu diria, eu amo a Deus. O meu amor pelo Senhor é um amor agapetos. E é isso que Jesus está perguntando. Pedro, você agape a mim? Pedro, seu amor para mim é um amor que Deus sente por você? Qual é a resposta do Pedro? Senhor, meu amor pelo Senhor é um amor de amigo, é um amor filos. Eu não te amo suficientemente. É isso que o Pedro está dizendo. Senhor, meu amor pelo Senhor é um amor insuficiente. E o que Jesus disse? Apacenta as minhas ovelhas. E a segunda vez, Jesus vai perguntar, Pedro, o seu amor para mim é um amor que Deus tem por você? Você me ama mesmo mais do que esses caras? Pedro diz, Senhor, meu amor é insuficiente. Eu não te amo. Eu sou insuficiente, é isso que o Pedro está dizendo. E pela terceira vez, porque Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, Jesus vai dizer, Pedro, você agapau, agapetos me. Ele vai dizer assim, mestre, o Senhor sabe que o meu amor pelo Senhor é o amor filia. Por isso Pedro se fica triste, porque ele sabe que ele é insuficiente, que não vai, não dá. E para nossa surpresa, o que Jesus faz? Apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes Jesus tem que perguntar para Pedro? Aonde Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens? No mar. Aonde Jesus está curando Pedro? No mar. Aonde Jesus chamou Pedro? Numa pesca quando não tinha ninguém. Aonde Jesus vai curar o Pedro? Numa pesca onde não tem nada. Eu estava conversando com o Daniel essa semana, isso é um dado bobo, enquanto preparava a pregação. Sabe quais são os dois únicos lugares que você vai ver uma fogueira no Novo Testamento? Fogueira nos Evangelhos. Quando Pedro traz Jesus e quando Pedro é reconciliado com Jesus. Incrível, né? Porque Jesus é mestre em curar histórias. Jesus é mestre em curar vidas. Jesus é mestre em resgatar pessoas. Jesus mostra o mesmo ambiente. E no mesmo ambiente, Jesus vai resgatar a vida do Pedro. Jesus vai curar o Pedro. Olha para mim. Por que é que Jesus não pode curar você? Por que é que Jesus não pode curar a sua história? Por que Jesus não pode curar a sua família? Por que você ainda acha que você é imperdoável diante de Deus? Por que você remói pecados do passado achando que você não tem perdão? Só porque você repetiu ele várias vezes, Pedro também. Só porque você acha que você é insuficiente, Pedro também era. Por que você acha que não tem segunda chance para mim e para você? Você acha mesmo que a gente não pode recomeçar? Você acha mesmo que não tem chance para sua família, para sua casa? Você acha mesmo que não tem chance para você? Você acha mesmo que Jesus chamou a mim e a você, independente dos nossos erros, das nossas falhas, para que a nossa história continuasse de maneira transviada? Não! Você acha mesmo que pau que nasceu torto vai morrer torto? Não! Não precisa ser assim! Não precisa ficar com medo de Jesus! Não precisa ficar longe de Jesus! Não tem acerto de contas para você fazer com Jesus! Não tem um Deus querendo sangue seu para que a sua culpa seja aplacada. O sangue de Jesus já foi derramado por você na cruz de uma vez por todas. Não, você não tem que trazer sacrifício em altar nenhum. Não, você não precisa subir de joelho em nenhum lugar, fazer peregrinação para lugar nenhum. Não! Jesus veio curar a mim e a você e dar uma nova história para nós. Sabe quanto isso vai te custar? Nada! Nada! Isso é de graça! Para de fugir de Deus. Para de fugir de Jesus. Para de fugir do seu Criador.
Para de fazer curso para se matar, ficando vivendo de uma maneira indisciplinada, louca. Eu sei que você pensa em desistir, mas Jesus está olhando para você e dizendo: você não acha melhor a gente comer um peixe junto primeiro e conversar sobre a situação? Você está pensando em desistir da vida, você não acha que está na hora de sentar em volta da fogueira com Jesus e conversar com Ele? Você não acha que está na hora de ouvir a voz de Jesus dizendo: eu não estou preocupado no seu amor, porque o que importa é o meu amor por você. O que importa não é o seu amor por Jesus, mas é o amor de Jesus por você. Por que é que a gente ainda está brigando com Deus? É isso que se chama graça, gente. É isso que é graça. É o amor de Deus dentro da gente. Jesus está te chamando hoje para ter uma nova história. Pastor, eu sou crente, eu sei que você é crente. Mas tem muitos de vocês que estão com a vida completamente travada, parada. Tem dons incríveis e não conseguem desenvolver. Tem potenciais para ser maridos, pais, mães, profissionais, servir a igreja de Jesus e não conseguem. Porque hoje estão precisando sentar e comer um pouco de peixe com Jesus. Sabe por quê? Quarto e último. Por 3 vezes Jesus falou uma coisa com Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, não importa o tamanho do seu amor por mim. Importa o tamanho do meu amor por você. Eu estou querendo restaurar a missão na sua vida. Eu estou querendo fazer você desistir dessa ideia maluca de ser pescador de novo. Porque lá atrás, em Lucas 5, eu te chamei para ser pescador de homens. Eu não te chamei para voltar para ser o Pedro, a pedrinha. Jesus veio resgatar a sua história. Jesus veio resgatar a sua vida. Jesus veio olhar para você e falar assim: eu sei que você pensou em desistir. Vamos recomeçar? Vamos recomeçar? Vamos voltar para o propósito inicial. Vocês estão aqui e já viveram muitas coisas na presença de Deus. Mas em algum momento da vida, se perderam na história. Ouça a voz de Jesus dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Já viveram casamentos interessantes, mas se perderam no meio da história. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. É o amor de Jesus por vocês. É o amor de Jesus por vocês. Jesus veio curar a nossa história. Gente, tem perdão, tem reconciliação, tem nova vida a partir de Jesus. Ouça a voz de Jesus hoje falando com você. Não saia correndo. Vá conversar com Jesus para você poder sair desse diálogo ouvindo Ele dizer: Rômulo, apacenta as minhas ovelhas.